Boa noite, pessoal. Nossa primeira gravação do podcast Cibersegurança e Liderança do SOC Brasil. Meu nome é Rodrigo. Estou aqui com o nosso convidado de honra, Flávio Modesto, falando em nome da Trend Brasil. Então, hoje a gente vai falar sobre cibersegurança, sobre quais são os avanços de segurança, de cibersegurança para as grandes e médias empresas, o que os parceiros de cibersegurança pensam, lidam e procuram ajudar as empresas de tecnologia. Então, agora aqui o nosso convidado Flávio Modesto, passo a palavra a ele, se apresente aí, Modesto, fale um pouco da sua trajetória. Fala, Rodrigo, tudo bem? Tudo bom? Primeiro, obrigado aí pelo convite, uma honra estar aqui com você. Obrigado. A gente já tem contato faz algum tempo, já trocando ideias sobre cyber e tudo, soluções. Acho que uns 3 anos a 4 anos, né? 3 para 4, é isso aí. É. Foi bem bacana. Bons momentos, a gente quebrando a cabeça ali para resolver algum problema, sair com alguma solução. Bom, enfim, eu já estou no mundo de tecnologia faz tempo, então eu acredito que mais de uns 25 anos aí em tecnologia. Bastante. Eu tenho uma formação técnica, né? Então, me formei em 99, a última graduação que eu tive de ciência da computação. Antes, processamento de dados. Então, antes eu era aquele nerd, aquele cara... Sim. Então, eu trabalhava um pouquinho com DBA, aquele cara system engineer, não sei o quê. E depois, no começo do ano 2000, ali, eu passei para a área comercial. Atuei bastante com soluções de infraestrutura, Legal. IBM, tudo, e depois com foco bem específico em cyber a partir de 2015 aí. Então, Entendi. inclusive, caí dentro do contexto do ecossistema da Trend, cibersegurança, enfim. E aí, Legal. tamo aí. Bacana. Mas foi uma evolução de carreira planejada para cair dentro da área ali de pré-sales, engineer, ou foi, cara, cair aqui, descobrir esse mundo e vambora? Pô, Rodrigo. Se eu te contar, isso aí é o seguinte. Eu despertou a vontade de trabalhar na área comercial e pré-vendas quando eu comecei a estragar o projeto dos outros, que eu era o técnico, eu fazia a entrega. Sim. Então, o que acontece? O pessoal ia, fazia arquitetura, fazia a venda, e quando eu ia fazer a implementação como técnico, começava a dar pitaco demais, começava a me interessar mais pelo contexto do problema e solução, e comecei a dar pitaco. Era tipo um GP do projeto. Cara, e foi um bom problema. Entendi. Que daí eu caí para pré-vendas e depois para a área comercial, e hoje eu sou apaixonado por isso, de me conectar com o desafio das empresas, Legal. fazer parte aí da solução, não como um herói, mas ser uma peça ali Legal. dentro do contexto de solução. Bacana. Dentro do cargo que você desempenha hoje, Modesto, aí na Trend, como que a Trend, como que vocês aí, que são os heads de vendas, de cibersegurança, da evolução de produto, veem a evolução das soluções de cibersegurança para o Brasil, para as pequenas, médias e grandes empresas? Pois é. Se a gente olhar um pouquinho na linha do tempo, né? Então, quando a gente falava em solução de segurança, um tempo atrás, nada mais era do que um anti-malware, um antivírus. Então, se eu for pegar a história da Trend também correlacionar com isso, né? A Trend no começo do ano 2000 já fazendo proteção de e-mail. Então, a gente parte daquele princípio de que era blindar, era só você não deixar um vírus ali atacar. E a gente passa olhando até agora em detecção, resposta, poder de resposta. Então, assim, cada vez mais a gente olha, se fosse olhar assim com um cenário macro, que hoje a gente tem uma trinca, né? Tecnologia, processo e pessoas. Sim. Então, hoje a gente vê o indivíduo ali como um vetor a ser considerado nessa análise aí de risco. Entendi. Tá. E como que você acha que os parceiros hoje, parceiros no nível aí de Trend, assim, enxergam o machine learning, a IA para auxiliar cibersegurança no combate ao cybercrime? Pois é, né? A IA está aí, já é um presente, né? E agora potencializado aí com o poder computacional. Então, a teoria sempre existiu e agora a gente tem poder computacional para isso, né? Sim. Ela está tanto para o bem quanto para o mal também, né? Sim. Então, esses dias eu estava lendo alguns reportes de que
phishing volta a ser ter uma assertividade maior por parte do atacante, que ele consegue regionalizar, inclusive, o texto do phishing. Ele, com uma inteligência artificial, ele pega lá, vou focar em uma empresa de Nordeste. Ele consegue criar textos com linguajar de cada região. Então, assim, do mesmo jeito que a gente tem para o mal, também a gente tem para o bem, embarcado em tecnologias de que a gente pode pegar e impulsionar ali pessoas de SOC, processos de SOC para detecções, tratativas ali, que muitas vezes a gente precisava de conhecer menus de soluções e tudo. A gente torna esse processo de detecção um pouco mais humanizado. Entendi. Então, também vem nessa parte de eficiência também bem bacana. Aproveitando o gancho para SOC, você acredita que hoje as soluções elas estão sendo uma facilitadora do mundo de SOC Search na parte de entregar, por exemplo, visibilidade de risco do negócio? Como que vocês ali na Trend vendem isso como uma solução inovadora, entendeu? Por exemplo, por uma empresa de core financeiro, bancário, varejista, que precisa entregar visibilidade de risco para o negócio. Como que a Trend entrega isso pensando numa visão de SOC, resposta a incidente? Pois é, ótima pergunta. Por quê, né? Então, assim, se você pegar cada vez mais, dando um passinho um pouco para trás, hoje, cyber risco está bem vinculado a risco operacional das empresas. Você pega os reportes de Gartner e tudo, Fórum Econômico, esse tipo de coisa. Então, a gente está ali em top 3. Então, imagina que nesse risco operacional você tem risco de natureza, furacão, esse tipo de coisa. Então, tem cyber risco ali. Então, assim, cada vez mais os executivos da empresa olham para o risco da empresa. Então, nada mais é assim. Quando a gente fala como é que a Trend hoje está posicionada, a gente deixa um pouco, há um tempo já para trás, de falar em solução feature e dar uma plataforma como um todo, onde você conecta, imagina os desafios das empresas com novas superfícies de ataque. Então, agora é cloud, ali é container, tem um e-mail, tem um device. Então, a gente entende que a gente precisa oferecer uma plataforma onde você conecta sensores e dá essa visibilidade. Então, você falou muito de visibilidade, né? Visibilidade dos executivos precisa ter a visibilidade de risco. Exato. Além disso, né? Além de dar essa visibilidade de risco, como é que ele está comparado com outras empresas do ramo? Exato. A Trend está investindo muito isso, né? Legal. Então, quantidade de funcionários, região ou setor, de repente, como é que eu estou perante outras empresas, entidades financeiras? Entendi. Ele faz um benchmark Faz um ali benchmark. comparando com... Isso. Entendi. Você com você mesmo e você com outras empresas Legal. do ramo, setor. Então, a gente tem um roadmap bem bacana nesse sentido. Entendi. Porque eu acho que isso está muito ligado à função do CISO, propriamente dita. Pois é. Porque o CISO, ele é um cara ele é um executivo, né, que ele está presente ali no board da empresa. Ele tem, junto com ele, uma equipe de cibersegurança, né, uma equipe ali de compliance, de governança, que dá todo o apoio para ele. Então, assim, se ele tiver um aporte, se ele souber como que a empresa está posicionada em risco, em criticidade, essas coisas assim, perante ao negócio, eu acho que ele consegue passar uma visão mais de negócio para o board. Porque o board não vai entender de CWE, de CVE... De forma alguma. Né? De, minha criticidade é alta, baixa. O board não quer saber isso aí. O board quer olhar, possivelmente, isso aqui é o meu core de negócio, e o meu core de negócio está pontuado assim perante os demais, e esse é o risco que eu corro. Então, assim, se eu não fizer, o que vai acontecer com a minha empresa, o que pode prejudicar a minha visão de negócio, o que pode prejudicar a imagem da minha empresa. Então, a Trend ela já está vindo com essa inteligência já para dar um aporte maior. Sim, sem dúvida. Né? A área de cibersegurança e a parte do board, né? A primeira pergunta que eu faço quando a gente está conversando com algum CISO, atualmente, como é que você reporta risco para o board? Sim. Então, isso é uma pergunta que é bem complexa. É fácil de fazer, mas é complexa para ele responder. Sim. A gente vê centenas de soluções, cada uma, de repente, por nicho.
E a Trend não. A Trend te dá uma plataforma que te conecta, de fato, o XDR, como é que a gente fala, falando um pouquinho de técnico, de multi-superfície. Ele começa a te classificar risco, te pontuar. Ele leva em consideração o investimento que você fez em outras aplicações para interagir com a nossa plataforma, trazer também informação desse tudo, consolidar e reportar aí para o board, tá? Legal, bacana. E qual que é o papel que a Trend desempenha perante segurança cibernética de uma forma generalizada, assim, entre as empresas, entre uma visão, sei lá, aqui Latam, uma visão talvez mundial aí, como que a Trend ela se posiciona, como que ela se vê no mercado como papel de parceira de cibersegurança? Pois é. Esse também é um outro grande desafio, né? Eu estava lendo essa semana um report que fala que 60%, mais de 60% dos CISOs entende que a falta de mão de obra qualificada também é um impacto para você trazer inovação em produto, solução, falta de capacitação e tudo. Entendi. Então, qual é o posicionamento hoje da Trend? Não é só comercializar um software, uma solução, uma plataforma, e sim ter um forte processo de pós-venda, experiência do cliente, criar essa jornada junto, criar os processos junto com as empresas. Entendi. Então, quando eu falei um tempo atrás, a pessoa é um vetor ali dentro. Não adianta você ter a melhor tecnologia, Sim. com tudo, Gartner, quadrante, se você não tiver uma conscientização. Uma pessoa pode ter uma credencial válida que Sim, você pode ter a solução que for, que ela tem uma credencial válida e pode colocar para dentro da empresa, clicar num e-mail, estou colocando de forma bem genérica, mas colocar para dentro do perímetro ali da empresa um malware que faz um estrago grande. Então, a gente está junto, tem uma forte atuação em pós-venda. Entendi. Tá. E como que é a sinergia da Trend Brasil com a Trend Global a nível de trazer a solução ou disseminar a solução para o mundo, trazer para o Brasil, conectar pessoas, tecnologia? Como que funciona isso? Pois é, né? Olha só. Imagina que questões de segurança da América do Sul pode ser diferente da América do Norte, Europa. Aqui nós temos Pix, nós temos boleto, nós temos todos. Sim. Então, a Trend, primeiramente, ela tem escritórios de inteligências por regiões no globo, né? Então, isso a gente faz essa regionalização, primeiro, das tratativas de segurança. Nós também temos planos de capacitação de pessoas contínua dentro da Trend Micro, jovens talentos. A gente traz também, a gente cada vez mais vê os cybercriminosos angariando menores, cada vez mais. Então, a gente, ciclicamente, a gente convida talentos que querem fazer parte de cybersecurity. Então, a gente forma também esses times, disponibiliza para toda a cadeia de canal também, para cliente, para Trend, para disseminar essa questão. E no seu ponto de vista aí, como um head na parte ali de vendas, de controle de contratos, enfim, qual que é a importância que o parceiro tem dentro de uma conta, entendeu? De uma empresa, qual que é a importância que você ali, que gerencia essa galera, que trata diretamente com o pre-sales engineer, a galera de projeto, renovação, qual que é a importância que você enxerga de o parceiro estar presente, atuando, entendeu? E lidando no dia a dia, entendendo o negócio? Rodrigo, a gente tem uma cadeia de canais bem sólida, dos quais temos critérios para classificar cada um deles. É uma jornada para eles também, a evolução dentro da Trend. Então, questões como entender o desafio de cada cliente, capacitação. Então, não é só um número de vendas que a gente leva em consideração nos canais. Então, tem que estar presente. Não é só na venda, é no pós-vendas. Tem que reportar como é que está a experiência do cliente. Para a gente é muito ruim saber que empresas contratam nossas tecnologias. Isso é até papo da gente. Então, inclusive, né? Sim. Você promove muito disso também. A pessoa faz um investimento, a empresa faz um investimento numa tecnologia que não está sendo usada,
que daqui que está gastando dinheiro com uma outra tecnologia, sobrepondo aquela. Para a gente é muito ruim. E a gente não acredita que essa é uma forma satisfatória de fazer negócio. Entendi. Então, a gente aposta muito, quando eu falo no engajamento do pós-venda, da experiência do cliente, de ter os casos de uso bem definido. Não é só trend. A gente precisa que os nossos canais, e isso é medido constantemente, reportado constantemente, esteja na mesma página. Entendi. E para o Modesto, o que é um case de sucesso? Olha, o que é um case de sucesso? Eu acho, não, eu tenho absoluta certeza de que quando... a da Trend, me veio agora em mente, o meu diretor fala que o cliente da Trend só vira cliente de verdade quando ele renova a solução. Verdade. Isso é fato, cara. Porque assim, vende, mas é aquela solução que vai funcionar por 1 ano, 2, 3. Se for legal, se tiver madura, se atender às expectativas de mercado, as expectativas do primeiro olhar ali, do que a necessidade do cliente, cara, possivelmente vai ter renovação. Senão você já começa, a minha ferramenta está vencendo, vamos trazer para a rodada o cara e mais 2, 3 partners aqui para a gente fazer POC. Já é um sinal. É um sinal, exatamente. Já é um sinal, mas brilha nossos olhos quando a gente faz a renovação e renova não só aquele compromisso que a gente teve, e como abre outras portas também. Então, como eu falei de plataforma, né? Entende que a Trend hoje tem uma plataforma que... Vou fazer aqui uma analogia, mas como se fosse um baldinho de Lego, que você começa pequeno e de acordo com o seu desafio, e vai mais ainda, né? A gente cada vez mais está caminhando num modelo de que você pode, dependendo do incidente que você tem aquele investimento que você fez e você rotacionar. Hoje você está protegendo desse jeito, sem dar satisfação para a gente, você tem mecanismo de dentro da solução que você pivoteia e protege uma superfície A ou B com o mesmo contrato que você já tem, sem precisar um novo processo de compras, vamos falar assim. Entendi. Então, você consegue adequar, né, as soluções baseado na necessidade, talvez ali a forma como o negócio vai se moldando. Pois é. Você sabe mais que ninguém o desafio que as empresas têm no Brasil para você cobrir toda e qualquer possibilidade, e mesmo assim você não consegue garantir que você não tem uma bala de prata. Então, porque o Brasil, assim, é muito regulatório, né? Pois é. A gente fala de CVM, fala de Bacen, fala de no mínimo 5 ou 6 regulatórios para bancos, para instituição financeira. Então, assim, garantir compliance em cima de tudo isso, eu acredito que sim, deva ser uma quantidade grande que você tem que pensar para abranger ali como estratégia de ferramenta de cibersegurança. Inclusive, a Trend tem um portal, acessando o site do Trend Micro Brasil, tem um portal que fala de regulamentação e como cada uma delas é atendida com as nossas soluções. Então, a gente tem um engajamento bem forte nesse sentido também. Bacana. Viu? Legal. E, Modesto, como que você enxerga o futuro da cibersegurança estando na sua posição, né? E levando em consideração o que você vê de mudança no mercado, como que você vê as empresas brasileiras se comportando e com um olhar um pouquinho no core, lá nos Estados Unidos, a trend americana, né? Então, assim, como que a trend evolui lá, case de sucesso, e como que você vê o mercado brasileiro, o futuro, tipo assim, de tecnologia, como para onde as empresas estão indo, como que você enxerga isso no ponto de cibersegurança, levando em consideração aí proteções de diversos níveis aí? Pois é, Rodrigo, quando você fala em América, tudo, eles têm uma maturidade um pouco maior. Quando você discute um projeto de segurança, eles estão um pouco mais evoluídos. Entendi. Tem uma questão aqui de restrição orçamentária aqui na região como um todo, e não estou falando de Trend, estou falando de qualquer um. Mas o que me preocupa hoje, e eu volto um pouquinho, é o indivíduo sendo como um vetor ali de possíveis ataques. Então, eu vejo cada vez mais a Trend se preocupando em ter tecnologia de você colocar uma pontuação de risco, não só em asset, não só num servidor, não só num serverless, num e-mail, mas a gente também já é presente na nossa plataforma. Você pontuar o comportamento do Rodrigo, do Flávio, no dia a dia. Opa,
o Rodrigo esse mês aqui, ele está tomando algumas ações aqui que não é do to-do dele ali, do dia a dia. Entendi. Então, você começa a sua pontuação, começa a diferenciar e você vai criando ali rapidamente um mapa de calor e já se enquadra de aquilo ali. Então, assim, a gente está fazendo essa trinca de processo, tecnologia, pessoa. Entendi. Então, a gente pode dizer que a Trend, ela tem ali um olhar para behavior analysis, né? Sim. Então, tipo assim, a gente não está falando só de antivírus, De forma alguma. ferramenta de phishing, ferramenta de anti-malware, né? IPS, NDR. Porque, assim, a gente pode ter, no meu ponto de vista de anos de mercado, você pode ter a melhor ferramenta É isso aí. que você pode comprar para colocar na borda. Se você não tem um processo que amarre a ferramenta à pessoa que vai executar, você Sem vai dúvida. quebrar a cadeia e você vai ter falhas. E no seu ponto de vista, Modesto, você acha que o que é mais importante estar maduro? É o processo ali de cibersegurança vinculado à compliance, vinculado a um processo de operações, talvez de manter a operação em si, ou a parte de pessoas? Qual que você acha ali que é o elo mais fraco? Eu ainda acho que o elo pessoa é o mais frágil. Por quê? Hoje, se você pega relatórios de Gartner e tudo, mais de 90% dos ataques com sucesso, se iniciam através de e-mail. Phishing. Um phishing. Então, cada vez mais se faz necessário campanhas de phishing para ver qual a sua maturidade. Você está vulnerável, suscetível a ter um ataque. Eu ainda vejo de todos os reportes, ainda o ser humano acaba sendo... É a porta de entrada. Acaba sendo a porta de entrada, porque ele tem credencial, ele tem tudo. Entendi. Então, engenharia social. E aí vai, Rodrigo. Então, a gente imagina... Pegando um pouquinho de gancho da questão anterior, imagina, tem um entendimento equivocado, algumas vezes, de que você migrando para a cloud, você está seguro. Sim. Na verdade, de forma repentina, você expande sua superfície ali de ataque, né? Sim. E atribui aquela responsabilidade de segurança para um player que está te vendendo. E existe bem claramente em contratos e tudo, a responsabilidade compartilhada. Você sabe mais do que eu isso aí. Sim, sim. Então, eu vejo essa necessidade de entendimento melhor dessa questão de que cada sistema que você coloca, cada device novo, um carro, um IoT, não sei o quê, é uma nova superfície que você tem. Você não consegue proteger aquilo que você não consegue ver. Então, a nossa plataforma, ela te dá esse poder de descoberta de superfície. Legal, bacana. Então, tipo assim, levando em consideração o gancho que você falou, eu só consigo proteger aquilo que eu conheço. A gente está falando basicamente de um assessment. Existe alguma forma hoje que a Trend trabalhe para garantir um assessment assertivo, para que a gente saiba o que a gente tem que colocar de ferramenta dentro de um cliente? Como que é feito isso? Sim, a gente tem dentro da plataforma, tem ferramentas de assessment que a gente faz. Entendi. Inclusive, muitas vezes, de forma gratuita, a gente quer estar perto do cliente. Mas um cliente pode acessar nosso site, tem N assessment que ele pode girar ali e já te dá. Você pega, vamos colocar aqui um foco mais específico todo mundo criando conta em... Imagina, você sabe isso, né? Azure, AWS e um monte de conta, um monte de coisa. Vai criando. A migração para o cloud, na verdade, ela se tornou uma coisa sem freio, né? Pois é. A gente tem uma tecnologia chamada Conformity ali que ela se conecta, e isso não é papo de vendedor. Em 20 minutos, você já está conectado com a credencial certa. Legal. Ele já te dá um scan, misconfiguration. Quantos problemas a gente não vê? Problema de configuração ali. E se eu não me engano, o Conformity, ele te dá uma visão de compliance também, De né? compliance, imagina, questões de LGPD. Legal. Você pega várias normativas e ele te dá, além da parte de proteção, olha, você está compliance, Bacana, NIST, bacana. enfim, tudo Cara, LGPD, vamos lá, é uma coisa que muita gente fala, poucas pessoas entendem e pouquíssimas pessoas praticam. Quando a gente fala de LGPD hoje, a gente está falando de uma coisa que assusta as pessoas
em você ter que proteger o dado, em aonde você armazena, a forma como você armazena. Olhando para a LGPD, como que você acha que a cibersegurança, de fato, olha para isso e se preocupa com o LGPD? E qual que é a preocupação que você enxerga que a grande maioria ali dos heads de segurança, CISO, os especialistas, levando em consideração a sua vivência ali com o trend, estando próximo da galera, tem de fato a real preocupação com a LGPD? Olha, a Trend está bem engajada. A Trend, eu acho que foi uma das primeiras empresas a fazer uma regionalização da LGPD mesmo. Começou pelo conformity, inclusive. Entendi. E eu acho que tem que ter sérios processos nas empresas de governança, de rever essa questão, de rever se está tudo em ordem. Então, eu acho que cada vez mais essa parte de governança tem que ser revista. Entendi. Eu acho que falta... Eu ainda sinto falta de uma discussão mais profunda sobre o tema nas empresas, sobre consequência. Imagina que hoje você rouba... Os ataques hoje em dia não é para parar uma operação de uma empresa. Não, jamais. Existem ataques específicos para só roubar o dado e fazer extorsão daquilo. Exatamente. Qual o impacto daquilo? De você vazar uma informação da sua empresa. Então, pois é. É muito séria essa questão. Porque assim, não é nem fazendo uma crítica, mas, cara, depois do LGPD, o que brotou de DPO no LinkedIn, na internet... Rapaz do céu. Sabe? Então, assim, o que de fato a galera tá fazendo? Como que a galera tá se preocupando, né? Para essa parte? Então, assim, cibersegurança, LGPD, tem a ver, não tem? Eu ainda vejo um gap. Sabe? Eu acho aonde se conecta. Eu ainda vejo um gap disso aí. Eu vejo essa questão de GPO que você está falando. Eu vejo cada vez mais a parte de governança se aproximando ali de segurança, mas eu ainda vejo um gap. Mas eu vejo um caminho a seguir, sim. Eu acho que todo mundo tá... É um caminho sem volta, isso aí. Tem que ser. Não tem como voltar. Eu acho que, assim, a gente tem que aprender muito ainda sobre LGPD. Isso. Vai ter gente que vai tropeçar, que vai ter que levantar, que vai ter que pagar multa, que vai ter que se adequar. Vida, isso. Mas, assim, não tem volta. É fato. Não tem volta. Né? Então, eu ainda acho que, pensando em cibersegurança, proteção de dados... Eu acho que, assim, o Brasil, é meu ponto de vista, tá claro. Ainda está demorando para se adequar. Por mais que estamos levando a sério, estamos implantando, cara, eu acho que falta um pouquinho de maturidade para fazer as pessoas acreditarem na LGPD como uma coisa importante. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo aqui. Claro. Se eu pegar aqui, por exemplo, essa jarra e esse copo, e eu falar assim, LGPD e PCI. Cara, PCI é essa jarra e LGPD esse copo. É uma coisa muito discrepante. Mas são normativas, são compliances que são prejudiciais. As duas podem derrubar uma empresa. Sem dúvida. Mas o peso, sabe... Eu acho assim, quando você fala SOX, PCI, e você fala de GPD, ele é o filho menor, entendeu? E com um impacto absurdo, né? Exatamente. É o filho menor que mais faz bagunça, né? Faz... boa analogia. Mas assim, eu vejo até pegando carona dos outros temas que a gente estava falando, eu acho que você estava falando para onde vai cyber, como é que eu enxergo. Exato. Eu acho que cybersecurity hoje deveria ser algo que deveria estar na escola. Porque a criança tem um acesso a um tablet e ela tem que saber. E eu estou falando de criança, mas até hoje nas empresas eu acho que existe um processo eficiente de onboard quando entra um funcionário para ele entender que ele está lidando com aquela informação. Acho que falta um pouquinho disso, sabe? Essa conscientização, essa democratização. Falar sobre política, compliance, a minha empresa, ela atende IPA, ela atende PCI, ela atende SOX. Então é o seguinte, cara, você vai começar hoje, você vai se capacitar, vai passar por treinamento, depois você vai estar pronto para entender o que a gente faz. Assim, eu vejo em algumas empresas. Sim. Mas assim, cara, algo muito superficial. Sim. No meu ponto de vista, que a galera se preocupa quando tem auditoria. Porque o resto do ano você não tem aquela cobrança
como você tem perto de aniversário de auditoria. Aniversário. Mas né? Então, assim, isso para mim denota ainda a falta de maturidade, de não fazer isso, né, uma coisa contínua todo ano. Porque não adianta você pegar 3, 4 meses ali que antecede uma auditoria e sair que nem maluco, entendeu? Resolvendo o problema, chamando o fornecedor. Tô com um problema aqui. Preciso responder o compliance. Preciso responder o compliance. Cara, o que na sua ferramenta tem? Você consegue me liberar uma demo aqui para eu tirar... para eu resolver o compliance. Então, para eu tirar uma evidência. Já escutei. Então, e tem... Sabe, eu acho que falta essa conscientização, sim, né? Sim, eu acho que nas empresas, essa conscientização vai um pouquinho além, inclusive, de... Hoje, nas empresas, eu vejo claramente isso. Os colaboradores entendem que segurança está no SOC. E está na mão dele também. Ele pode reportar muita coisa, ele pode identificar anomalias, ele pode ser um agente de segurança também no dia a dia. Mas é o que a gente costuma dizer, até no SOC Brasil a gente fala muito sobre isso. Um SOC sozinho não faz verão. Boa. Né? Então, porque, cara, assim, o SOC por si só, ele não vai operar se ele não tiver um processo bem desenhado, se ele não tiver um runbook, um playbook, se ele não tiver conectado às áreas de negócio, se não tiver uma visão clara do que um desenvolvedor está lá conectando a aplicação dele, que tipo de alerta que ele quer ter, com o que você vai correlacionar. Cara, você vai trazer log de rede, você vai trazer log da borda, você vai trazer log do WAF, sabe? Então, assim, quando você correlaciona isso, você coloca um machine learning, coloca uma inteligência artificial, combina com ferramentas que já fazem isso, detecção, mitigação, que você traz uma visibilidade. Cara, quando você explode, por exemplo, que você falou um XDR, você explode lá um vetor de ataque, faz um root cause analysis. Exatamente. Cara, esse cara aqui tentou fazer isso, tentou abrir tais processos, fez isso aqui, a visão é essa, e a severidade é essa, e o grau de risco é esse. Perfeito. E foi assim, cara, quando o SOC recebe isso e ele consegue fazer a integração com o SOAR, com as outras ferramentas ali que dão visão para SOC, ele consegue reportar. Mas para isso, volto a dizer, precisa um runbook, precisa um playbook, precisa entender do negócio, entendeu? Porque, cara, gerar alerta por gerar... Poxa vida. Sabe? Não faz sentido, porque você vai encher o board lá da sua engenharia de confiabilidade, do seu time de SecOps, cara, sem sentido. Exatamente. Né? Ou o CIEM vai virar um syslog. Boa reflexão. Né? Eu acho que existe até estudos de Gartner que fala que está em rota de colisão, né? XDR com CIEM. Exatamente. E a gente se vê, obviamente a gente respeita a jornada e tudo, mas eu vejo também isso. A Trend cada vez mais está se integrando com tecnologia terceira, correlacionando isso dentro da nossa plataforma. Sim. E já entregando mastigado. Esses dias eu li um artigo que falava a diferença entre um SOAR, um CIEM e um XDR. Eu acho que eu vi também essa... Cara, assim, a galera confunde muito as coisas. Muito. Então, esses tempos eu estava conversando com um conhecido, eu falei, cara, a gente está vendo um projeto de XDR. Mas e por que você vai colocar um XDR se você tem CIEM? Eu falei, cara, não tem nada a ver. Pois é. Um complementa o outro, um vai mandar informação, eu vou trazer visibilidade de risco, sabe? Então, assim, acho que as pessoas não têm ainda falta esclarecimento. Sim. Da função do CIEM, da função do XDR, da função do NDR, do IPR. Acho que falta isso, as pessoas confundem muito. Então, tipo assim, eu vou colocar um XDR, aí eu vou colocar aqui uma plataforma avançada de gerenciamento de riscos de cibersegurança. Vamos pegar o caso do próprio Vision One. Okay. Que quando você pega o XDR ali, você monta ele depois do NDR, você consegue fazer CTI, você consegue fazer a parte ali de Zero Trust. Exato. Você consegue ver a segurança como um todo. Cara, mas só que isso sozinho, sem uma inteligência de correlação, você não tem nada. Você tem um caminhão de informação. Tá, e o que você faz com isso? Né? A gente colabora, inclusive, hoje com o CIEM, a gente entrega já correlacionado, a gente potencializa hoje
a parte do CIEM. Então... Facilita, né? Facilita. A vida de resposta a incidentes. Pois é. Geralmente, quando eu... É triste, mas assim, quando a gente cai em algumas discussões do tipo... poxa, então eu não preciso comprar... posso desligar meu CIEM, ou posso não sei o quê. Sempre tem um viés de economia de dinheiro, não tem eficiência de tecnologia. Parece, então eu paro de gastar aqui. Não é isso. Não tem Você nada tem a que ver, entender exato. o contexto. Então, é bem... legal, bacana. Bem preocupante. Bom, a gente falou de evolução, falou de futuro, falou um pouquinho de ferramenta. Vamos falar de avanço tecnológico. O que você enxerga, Modesto, que o nosso país, Brasil, ou América Latina aqui, que vocês atendem Latam também, como que está absorvendo e como que está o processo de maturidade de cibersegurança? Como que vocês, dentro da Trend, conseguem analisar esse gráfico de maturidade, comparando com grandes players, com grandes contas? Bom, a Trend aqui no Brasil, os ataques mais criativos estão aqui. Então, cara, é uma coisa surreal. Brasileiro sendo brasileiro. Brasileiro, né? Sendo brasileiro na raiz, né? Então, eu vejo um mundo, aqui, uma evolução bem agressiva em adoção de tecnologia de cyber. Tá. Antes pandemia, pós-pandemia. Aqui era muito perímetro, né? Boa. Tem, né? Aquela coisa de IPS, ir para dentro de casa, aquela coisa. E, de repente, o mundo vira de ponta cabeça e você vai para sua casa e joga sistema para cloud e não sei o que. Então, eu vejo essa chaveada de que o CISO... E cada vez mais, né? CISO aparecendo, né? O CISO. Sim. Mas vamos falar, segurança não sendo custo e sendo algo atrelado ao business. Isso para mim já está bem consolidado. Investimento, né? É um investimento, não é aquele cara do custo, aquele cara que só toma berro antigamente, que deu ruim. Sim. Chama os caras. Não, é o cara que não vai deixar ruim. Sim. É o cara que vai homologar novas formas de negócios dentro da empresa. Está conectado com inovação, segurança. Então, eu vejo... Mas nesse cenário de maturidade, assim, o que você enxerga, cara, que diferencia o Brasil, ou qual que é o rumo que as empresas brasileiras, os grandes players financeiros, varejistas, né, estão tomando para melhorar a cibersegurança? Olha, Rodrigo... Porque, assim, só te cortando, o que eu imagino? A Trend, ela deve ter uma visão de tendência, né? Sim. Então, assim, o que eu quero questionar aqui? Como que a Trend vê a movimentação brasileira nessa maturidade, sabe? É mais ou menos, não sei se... Não, eu entendi. Bom, a gente vê... aqui existe um gap grande de pessoas capacitadas. E é isso... De mercado de cyber. Isso aqui driva bastante as nossas discussões. A gente vê o uso cada vez mais de inteligência artificial. A gente tem um roadmap bem forte para os próximos trimestres de entregas que vai impulsionar cada vez mais o uso da nossa plataforma para fazer essa detecção, resposta, incidente. Entendi. Então, a gente vê com essa parte de inteligência artificial nos próximos meses, bem dentro da nossa plataforma, bem já conectada com as nossas soluções, tá? Entendi. E você acha que o futuro da cibersegurança está na integração de ferramentas de cibersegurança, voltado mais ali SOC Search, ou você vê que é uma outra tendência, talvez ali machine learning, inteligência artificial? Como que você enxerga hoje para trazer, por exemplo, assim, visibilidade para o negócio? Onde que você acha que está navegando ali o principal para virar chave de investimento? Eu acho que integração com ferramentas terceiras, então você preservando o investimento que você já fez para trás em soluções de rede e tudo, e você trazendo isso para dentro de uma plataforma que te dá essa visão de risco e poder de detecção aí, e resposta imediata. Entendi. Eu acho que a bola da vez é você ter essa plataforma multicamadas mesmo. Então, muitas
E não estou aqui falando mal, tá, Rodrigo? Eu espero que todas... O inimigo não é meu concorrente. Meu inimigo é o cybercriminoso. Então, a gente tem... Eu espero que todos os players tenham essa visibilidade que, de fato, precisa de uma tecnologia, quando a gente fala de XDR, que, de fato, transite por e-mail, rede, endpoint, cloud, container e te correlacione tudo isso para uma resposta única, integração com terceiros. Então, acho que a bola da vez é essa. Entendi. É você não ser mais uma solução de nicho que tem que conectar de alguma forma torta com uma outra solução para te dar uma resposta. Não. Você tem que acomodar, entender que a empresa já tem outras tecnologias e você acomodar isso dentro de uma plataforma única de resposta. Entendi. A gente falou bastante aqui de XDR, não sei se é claro esse conceito para o pessoal quando a gente fala de proteção. Cara, fala um pouquinho para a gente assim, do que é o XDR comparando com o Endpoint Protection e o EDR, o NDR. Qual que é a diferença contextual? Pois é, né? Você pegar a evolução da trend, né? Primeiro, olhar na linha do tempo, então a gente tinha a solução para fazer simplesmente a blindagem, depois capacidade de resposta que vai para o EDR, depois a gente passa para o XDR, que aí nada mais é assim. Para mim é simples olhar de que você tem que pegar um XDR de fato, tem que coletar dados de sensores de N layers ali dentro da sua infraestrutura, correlacionar, criar a história ali do ataque, de um incidente. Então, a trilha, na verdade, a trilha, né? Então não adianta falar para você que eu vendo para você uma tecnologia de XDR. Ah, poxa, mas o meu XDR só fala em endpoint e servidor. Sim. Então a gente não entende que isso seja o ideal. A gente entende que de fato... Não, se eu estou propondo para você, te oferecendo um XDR, eu estou te oferecendo uma plataforma onde você conecta sensores de e-mail, rede, servidor, endpoint. A gente está falando, Usuário, ZTNA, comportamento. Sim. Então, imagina, você cria playbooks para tudo isso. Então, é isso. É uma solução 360 hoje, não é uma solução de nicho. Então, não adianta, tipo assim, eu comprar um XDR e configurar metade dele que eu não vou ser efetivo. Se o poder total dele Tá no esteja todo, limitado a só servidor e entendi. endpoint, você não tem uma solução de XDR, infelizmente. Então eu vou pagar por uma coisa que Você vai eu não pagar estou sabendo usar. por mais uma tecnologia que você vai ter que aprender e seu time também. Entendi. Então a gente propõe uma jornada. Lembra do baldinho de Lego? Sim. Eu te mostro o caminho inteiro e falo como é que você pode montar, criar sua jornada. Legal, cara. Bacana. Legal, a gente está se encaminhando para o final aqui do podcast, fazendo um apanhado de tudo que a gente falou aqui sobre o momento atual do Brasil, o momento atual aí de cibersegurança, como que os parceiros ajudam, qual que é a importância de um parceiro na empresa. Para a gente finalizar aqui, Modesto, o que um parceiro ideal deve oferecer e com o que ele deve se preocupar para, de fato, eu chegar e falar assim, cara, você é meu parceiro de negócio, você soma comigo dentro do meu business, então, assim, com você eu sei que eu estou trilhando o caminho correto dentro da vertente de cibersegurança. Pois é, quando eu me coloco na posição de parceiro do Rodrigo, vamos colocar aqui, em primeiro lugar eu tenho que entender do seu negócio. Tá. Eu tenho que olhar sempre por essa ótica. O que faz sentido para você, aonde você está na jornada. Então, e não propor uma venda de part number para você. Simplesmente vender um SKU lá, bater meta e já era. Jamais. Então, nós temos oferta de produto e serviço. E não necessariamente você tem que comprar a parte de serviço também do MDR da vida, esse tipo de coisa. Mas sim engajar o nosso time de pós-venda, validar, se certificar de tudo que a gente levantou junto com você, de fato está se encaixando do jeito que você espera. Entendi. Acompanhando cases de sucesso, critérios de sucesso. Lembra? Chegar na renovação lá, para você ser algo natural, do tipo, tá indo bem minha jornada. Sim. Não tem nada que me... Ou eu posso crescer na minha jornada. Ou para onde eu posso crescer. Cara, porque assim, eu particularmente, quando eu participo de renovações, é uma particularidade minha.
eu tento estressar o máximo possível de um produto, Uhum. né? Então, assim, na renovação eu falo assim, cara, eu tô nesse nível aqui. O que que você tem a me oferecer acima disso que eu não fiz? Então, tipo assim, às vezes o cara pode renovar e casar uma venda. Sem dúvida. Entendeu? Porque, assim, quando você olha para a maturidade de TI, a maturidade de cibersegurança, cara, você não vai fazer milagre com um produto, Não faz, Rodrigo. uma ferramenta. Então, assim, o que eu vejo muitas vezes também é a galera falando, ó, o cara só quer me vender solução. Depende. Depende da empresa, né? Depende do vendedor. Mas, assim, muitas vezes, cara, a solução que o cara tá te oferecendo, de fato você precisa. E quando você olha para a cibersegurança como custo, ao invés de investimento, você vai ficar com o pé atrás. Sim, Então, para a cabeça das pessoas que pensam assim, sempre é o cara que vai tentar te vender alguma coisa a mais. sem dúvida. Então, assim, né, geralmente nos cases de implantação que eu participo, cara, eu tento estressar o máximo possível. Isso. E aí eu falo assim, cara, eu cheguei aqui, ó, aqui é o limite. Daqui para frente, para eu renovar, o que que você me oferece de diferencial? Essa é a pergunta que eu faço, Tem que fazer, Rodrigo. entendeu? Tem que fazer. Senão, de novo, se você não estressa o que a tecnologia pode te dar ao máximo, daqui a pouco você está comprando outra tecnologia que faz parte disso, Exato. sobrepondo custo, sobrepondo necessidade de mão de obra qualificada. Exato. Então você tem que fazer isso. Para fazer criar a jornada, para você crescer, tem que fazer isso. Não tem outro caminho de sucesso. Legal, bacana. Modesto, cara, queria agradecer a sua presença aqui. Rodrigo, imagina. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, foi um prazer Prazer todo tê-lo meu. aqui. Cara, admiro você como amigo, profissional. Obrigado. E, cara, quando precisar, tamo aí, cara. Beleza, muito obrigado. Valeu, Modesto. Gente, obrigado. A gente encerra por aqui. Até o próximo. Obrigado, gente. Até mais.